Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu acabei ganhando o apelido de João Mineiro. Não tem nada a ver com a dupla João Mineiro e Marciano, não. É que meu nome é João. E como eu vim de Minas Gerais, mais precisamente de Teófilo Otoni, eu acabei ganhando o apelido de João o de Minas, João o Mineiro. E eu gostava porque eu achava simpático o apelido. Então eu sou o João Mineiro e é assim que eu quero ser chamado aqui nessa minha história. Na verdade, essa história vai prender a atenção de todo o seu público ouvinte, porque tudo isso acontece numa noite de grande tempestade. Sim, naquela noite chovia bastante. Eu estava de carro. Aliás, deixa eu te explicar. Eu sou representante de laboratório. Eu faço visita não só à farmácia, mas principalmente faço visita a médicos, divulgando os produtos do laboratório para o qual eu trabalho. Então eu viajo muito. E aquela noite não era diferente. Eu seguia de carro, a estrada estava ruim, eu nem vou dizer qual era o estado, até para não chatear o pessoal que vive por lá. Mas é um estado danado para ter estradas bem esburacadas e perigosas. E com aquela chuva, meu Deus do céu, aqueles caminhões entravam na contramão para evitar os buracos, sabe? Eu estava indo assim, era pista simples, uma pista que vai e a outra que vem. De repente o caminhão saía e vinha de encontro a mim só para desviar do buraco. Falei, não, isso aqui está muito perigoso. Por vezes eu me via em rota de colisão com aqueles gigantes motorizados. Sei lá como é que estava aquele motorista, se bebeu, se usou algum tipo de droga. Eu não podia seguir mais aquela viagem, estava muito perigoso. E chuva que Deus mandava, começou até a juntar água na pista. Então eu queria encontrar um lugar para eu poder passar a noite. Mas de que jeito? Eu estava no meio da estrada, pouquíssimo movimento nesse sentido, porque não tinha posto de gasolina, não tinha posto de combustível, não tinha posto policial, não tinha nada. Então eu pensei comigo, falei, não, eu prefiro cortar caminho por aqui do que morrer nessa estrada. Eu olhei assim para minha direita e tinha uma estrada de chão. Eu não sei porquê, mas eu senti no coração que aquela estrada de chão, de terra, iria me ajudar. Eu iria entrar em algum lugar, algum canto, pelo menos eu ia sair daquela pista movimentada principalmente de caminhões, mas tão cheia d'água e esburacada. Não, eu não podia mais correr risco. Entrei ali, à direita. Depois de ter andado por essa estrada mais ou menos o que 1 quilômetro, se tanto, eu parei assim à beira da estrada e avistei um casebre. Mas não tinha como eu chegar de carro até o casebre, até a casa. Então eu parei o carro na beira da estrada. Peguei uma jaqueta, tem uma jaqueta de couro muito boa que eu comprei em Curitiba. Coloquei aquela jaqueta na minha cabeça para me proteger da chuva e eu segui por uma pequena ponte de madeira. A mata era bem fechada por ali, sabe? A mata densa, rondava aquela moradia, dando àquele casebre um aspecto assim sombrio. Aquele cheiro da água batendo na vegetação, vegetação morta. Ficava às vezes até difícil de respirar. Quando eu estou chegando, assim na janelinha da frente do casebre, a única luz eu vi que vinha de uma lamparina. Cada pisadela que eu dava naquela varanda onde eu cheguei, que era de madeira, a madeira envergava-se ruidosamente como um prelúdio de que um acidente poderia acontecer.
Vi sombras cruzando um dos cômodos da casa. Um rosto mal iluminado me encarava assim pela fresta da janela. Cheguei a uma pequena varanda onde jazia uma cadeira velha. E nessa cadeira, tinha um gato preto que dormia sossegadamente. Eu o escutei, ouvi vozes que vinham do interior do casebre. Não sei, aquela gente parecia discutir algo de extrema importância. Eu fiquei até com medo. A apreensão só aumentava à medida que o tempo passava sem resposta. Um trovão cortou o silêncio, acordando um gato que desdenhosamente voltou a dormir. A porta se abriu num rangido estridente. E uma senhora, nossa, aquela senhora aparentava, olha, pelo menos uns 90 anos. Ela segurava uma lamparina, inclinando o corpo para ver melhor o que havia atrás da porta. A velha me encarou sem qualquer ar de espanto. Ela não ficou espantada, ela não ficou assustada. Ela agiu com normalidade. Para dizer a verdade, o que me chamou a atenção foi a total falta de expressão dela, daquela senhora, como se não houvesse nada além de escuridão à sua frente. Eu procurei ser o máximo educado, como eu sempre procuro ser, ainda mais na minha função de vendedor. Ô, minha senhora, boa noite, minha senhora. A senhora me perdoa incomodar a essa hora, né? Mas é que eu estou procurando um lugar para pelo menos passar a noite. A chuva está muito forte, a estrada, que está logo aqui perto, mas não está tão boa, né? Muito esburacada. Ela me olhou e disse: "Ô, meu filho, sim, está chovendo bastante, né? O que você está fazendo aí? Vem para dentro", interrompeu a velhinha. Eu entrei. No casebre, poucos móveis. Uma mesinha assim de madeira era ocupada por alguns copos e talheres sujos. Na parede, apenas um retrato de um casal em preto e branco. Havia também duas cadeiras tão velhas quanto aquela que estava lá na varanda. No chão, havia um prato com restos de comida e essa comida era devorada por um outro gato, não aquele, outro. O cheiro de carne estragada impregnava o ambiente. A velhinha retirou assim um cobertor que cobria uma das cadeiras e me ofereceu a cadeira para eu me sentar. "Senta aqui, meu filho, senta aqui." A lamparina foi posta na mesinha, substituindo alguns copos que foram levados para a cozinha. O silêncio me causava grande temor. Antes de entrar, eu tinha escutado vozes no plural, pelo menos umas 3 pessoas, aquelas que estavam discutindo assunto sério. Mas agora ninguém parecia disposto a se pronunciar. Ninguém falava nada. Havia um corredor que levava à cozinha e ao único quarto do humilde abrigo. Aquela senhora velhinha caminhava lentamente com uma xícara de chá. As mãos dela tremiam, fazendo respingar o líquido, aquele chá quente no chão. Não, eu não me incomodei, tamanha comoção que me acometera nesse instante. A senhora velhinha parecia me evitar. Ela sentou na outra cadeira e se pôs a esfregar assim o braço, mas o braço dela estava coberto de escaras. Dava para perceber em seu rosto uma intensa agonia de quem sentia a carne debaixo da pele coçar sem poder fazer nada. Eu notei naquela senhora que a coluna dela era estranhamente protuberante, como se fosse uma corcunda disforme, deformada mesmo, sabe? Eu senti uma gastura terrível que quase me provocou um vômito. Eu esperei ela se recostar na cadeira para poder puxar assunto. "Oh, minha senhora, conforme eu falei para a senhora, eu não quero incomodar de jeito nenhum. A senhora é muito bondosa."
O que na verdade eu queria saber da senhora é se tem algum hotel aqui nas proximidades, aqui por perto, onde eu gostaria de passar a noite, a senhora entendeu? Eu tentei ser claro, mas a minha voz, ela mais se assemelhava a um sussurro no meio da multidão. Eu não conseguia falar assim com a clareza que eu pretendia. E ela me respondeu: ora, meu filho, por que você acha que você está me incomodando? Você pode passar a noite aqui mesmo, não tem problema nenhum. Mas agora, tome o seu chá e não se preocupe. Não pude entender como poderia passar a noite ali. Dava para ver perfeitamente que só havia um quarto. E a velha com certeza não morava sozinha, eu tinha escutado vozes. Eu poderia passar a noite no carro, caso eu não encontrasse um hotel. Eu já fiz isso, eu viajo muito, viajo demais o Brasil todo. Eu conheço o Brasil inteiro viajando. Já fiz isso várias vezes, exatamente pela minha função. Conheço vilarejos como esses. As pessoas nesses lugares, elas são extremamente hospitaleiras e às vezes elas renunciam ao próprio conforto para receber bem um hóspede, por exemplo. Entretanto, eu sentia que havia alguma coisa estranha. Aliás, algo muito estranho ali. A sensação de estar numa imensa armadilha me causava torpor. De repente, o meu instinto de sobrevivência começou a agir numa reação ao medo da morte que começou a me rondar. Aquela velha, aquela senhora, ela estava escondendo algo. Ela estava escondendo algo e eu precisava descobrir logo o que era. Então eu comecei a fazer pergunta no sentido de investigar. A senhora mora sozinha aqui? Eu perguntei para ela. Ora, claro que não. Eu vivo com a minha irmã e meus 2 netos. Ela respondeu, fitando o corredor mal iluminado. É bom, e onde eles estão? Eu digo assim, a sua irmã e os 2 netos, onde eles estão agora? Quando eu cheguei, eu pensei que eu tivesse mesmo ouvido vozes. Eles estavam até discutindo assim alguma coisa que parecia importante, né? Ah, sim. Nós vimos quando o senhor estacionou o carro e seguiu para cá. Mas precisa entender que nós não estamos acostumados com visitas. Meus netos, só desculpe eu falar assim, mas os meus netos são muito feios e eles não querem espantar os visitantes, o senhor me entende? Se não bastasse isso, a minha irmã, ela possui uma deformidade incomum que às vezes assusta quem a vê, sabe? Mas não se preocupe não, quando o senhor estiver dormindo, eles vão lá ver o senhor. E é assim que nós fazemos aqui. Que bobagem, eu disse aliviado. Eu não me preocupo com a aparência de ninguém. Além disso, ninguém tem culpa de nascer. Eu digo assim, é que eu trabalho com saúde, sabe? Então eu sei que ninguém tem culpa de nascer com algum defeitinho ou outro. Entretanto, eu queria só deixar claro para a senhora o seguinte: eu não desejo passar a noite aqui. Eu sei que o espaço aqui é pequeno, já tem muita gente aqui na casa, e eu não tenho intenção nenhuma de incomodar nem a senhora, nem a sua irmã, e nem os seus 2 netos, e os gatinhos também não. Aquela senhora parecia resignada. Apanhou o gato
e o colocou no colo, alisando seu pelo. Eu olhei então para o retrato e notei uma extrema semelhança entre o casal. Pareciam irmãos, eu digo, o casal que estava no retrato. Pareciam irmãos e não tipo marido e mulher. Eu sou bom de olhar fotográfico. Pareciam irmãos mesmo, havia muita semelhança entre eles. Mas na gravura eram tomados como marido e mulher. Estava assim escrito. Segui para a porta, mas para minha surpresa, quando eu cheguei à porta, estava trancada. Talvez, num momento de distração, aquela senhora repôs o cadeado e trancou, acreditando que eu poderia recusar o seu convite. Será? Nessa hora eu fiquei preocupado. Preocupado é pouco. Eu fiquei apavorado. Ainda lá fora relampejava e a chuva grossa castigava o casebre, que teimosamente permanecia firme, apesar da péssima estrutura. Mas olha, nem goteira eu tinha reparado lá dentro. Apesar de eu ter reparado que lá dentro as madeiras estavam carcomidas assim por cupim, sabe? Só que eu estava apavorado e eu falei com aquela senhora mais pedindo do que ordenando. Ô, minha senhora, então, eu vou mesmo embora. A senhora precisa me deixar sair, ir embora. Só que ela respondeu de uma maneira forte: não posso. A velha se levantou da cadeira, me olhando fixamente e deixando transparecer a raiva, sei lá, semblante fechado. E ela repetiu: não posso. Eu olhei para ela sem acreditar na resposta que ela me havia dado e especialmente no tom com o qual ela falara. E ela seguiu falando: eu não esperava isso de você, meu jovem. Eu acolhi na minha casa, eu ofereci um lugar para você dormir, eu te ofereci o chá. E o que eu recebo em troca? Não, aqui na minha casa não. Olha, eu até posso deixar você sair. Só que antes que o senhor saia, eu preciso divertir os meus netos. Os coitadinhos não recebem visitas há meses. Acabei de ouvir aquela senhora e, sinceramente, eu não estava acreditando que a proposta dela pudesse oferecer algum perigo. Se ela dizia que o problema dos netos era a aparência, poderia lidar com isso facilmente. Eu estou acostumado com gente bonita, eu estou acostumado com gente feia. Bom, não havia problema nenhum. Os netos dela poderiam vir, me olhar. Não teria problema nenhum. Depois eu fico livre e vou embora, vou para a estrada. A senhora, me puxou pelo braço e guiou-me até o quarto. A porta desse quarto estava também trancada com outro cadeado. Tudo trancado com cadeado, tal qual a porta da saída. Eu não entendi o porquê. Fiquei com receio até de perguntar. Continuava sentindo aquele cheiro fétido de carne decomposta que estranhamente parecia se originar daquela senhora, daquela velha. Enquanto ela destrancava o cadeado, eu pensei na irmã dela. Curiosamente, a velha não mais a mencionara. Tinha falado dos netos agora. O que eu vi naquele quarto
me deixou atônito. Havia apenas um colchão no canto, onde vários ratos repousavam. Restos de comida se espalhavam pelo chão e havia baratas, pequenas, médias e grandes por todos os lados, baratas por todos os lados. Apesar da repugnância daquele lugar, me causando náusea, outra coisa me chamou a atenção. Havia um poço, bem no meio do quarto. E a mulher falou para mim: aproxime-se, meu jovem, aproxime-se. Meus netos querem ver o senhor. Apenas eu quero advertir o senhor de que não será uma boa visão, viu? Eu já te falei que eles não são assim... como eu diria, pessoas bonitas, entende? Eu já assustado, olhei para aquela senhora e perguntei: mas onde eles estão? Ora, aqui dentro do poço. Venha, olha você mesmo. Dei passos vacilantes, me aproximando daquele poço. O quarto exalava aquele cheiro que me causava ainda náusea. A senhora estava com aquela expressão doentia que congelava qualquer um de medo. O poço era raso. E eu, quando olhei, eu pude ver 2 garotos brigando. O corpo deles era coberto de pelos. Eles estavam brigando por um rato que estava morto. Eu quase vomitei quando um deles olhou para mim. A face dele era incrivelmente peluda e terrivelmente deformada. Os olhos pareciam se encontrar de tão próximos, separados apenas por um nariz extremamente fino, nariz desproporcional ao rosto. O menino mostrou os dentes para mim. Eram dentes mais finos do que o normal. Enquanto ele me encarava, o irmão dele abocanhou o rato, deixando o sangue escapar pelo canto da boca. Os 2 pareciam exaltados ao me verem. Foi quando falou a senhora. Eu disse, meu jovem, que não seria uma boa visão, mas foi justo para os 2 lados dos meus netos. Essa é a 6ª geração de aberrações da família. Eu sempre fui contra, mas casamento entre irmãos se tornou algo comum na minha família e, com o passar dos anos, as deformações foram piorando e chegamos nesse estágio. A gravidez de minha filha foi bastante complicada e ela morreu no parto. Eu e a minha irmã tivemos que criar os gêmeos sozinhas. São gêmeos os 2. Infelizmente, ela não podia ajudar muito por causa da sua deformidade. Ela morreu há 1 ano. Peraí, mas a senhora me falou que ela ainda mora aqui. E por que a senhora mentiu para mim sobre a sua irmã? Ora, meu jovem, eu não menti.
Ela ainda mora aqui, ela ainda mora aqui. Infelizmente, o problema dela também me afetava e por isso nós não podemos enterrá-la. Você gostaria de conhecer a minha irmã? De repente, eu comecei a tremer. Aquela velha aparentemente estava mantendo um cadáver dentro de casa. Quando eu estava me preparando para atacá-la, para fugir daquele casebre maldito, ela tirou o vestido na minha frente e virou-se de costas. Jamais imaginei que viveria o suficiente para ver algo tão repugnante. O que antes eu achava que era uma corcunda, na verdade, era um corpo. Um corpo minúsculo e em avançado estágio de decomposição. Aquele corpo estava grudado às costas da velha. Elas eram irmãs siamesas. Elas eram irmãs siamesas. Meu coração estava muito acelerado. Eu empurrei a velha que caiu ao lado dos ratos sobre o colchão. Eu encontrei a chave daquele cadeado sobre a mesinha e eu consegui, com muito nervosismo, abrir o cadeado. Eu consegui abrir e sair daquele casebre. Eu voltei correndo para o carro e tentei me recompor. Ela saiu nua em minha direção, gritando: "Volte aqui, meu jovem! Volte aqui! Meus netos querem te conhecer melhor! Volte aqui, meu jovem! Volte aqui!" Eu tentei ligar o carro, mas ele não pegava. Tudo parecia dar errado. Ela, a velha senhora, se debruçou sobre o capô, até que eu consegui ligar o carro. E quando eu liguei o carro, eu gritei: "Sai da frente! Sai da frente!" Eu engatei a primeira e acelerei. Como ela não saiu, o corpo dela se chocou contra o para-brisa. Eu manobrei assim o carro, eu consegui me livrar daquela velha. Atordoado, eu segui pela estrada de terra, desejando nunca mais voltar àquele lugar. Nunca mais voltar àquele lugar. Só que eu acelerava demais o carro naquela estrada de ferro e a chuva ainda não tinha parado. De repente, eu entrei numa poça d'água, mas aquilo não era só uma poça d'água, parecia um rio. E foi exatamente ali que o motor do carro parou. E eu senti que, na verdade, a água invadiu o interior do carro e eu me afoguei. E perdi os sentidos. Apaguei. Os primeiros raios do sol me acordaram e eu comecei a escutar pássaros cantando sobre árvores. Eu estava debaixo de uma frondosa árvore, o carro estacionado. Eu olhei assim para dentro do carro para ver o estrago que eu lembrei da água que havia invadido o carro. Não havia sinal de nenhum tipo de umidade, nenhuma água havia invadido o meu carro. Mas o que teria então acontecido? Foi tudo impressionante. Eu havia passado a noite ali. Liguei o carro, o motor pegou, eu andei ainda um pouco para ver se eu via o casebre.
Não, não havia nenhum casebre, nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem um pouquinho mais para lá, nem um pouquinho mais para cá. Então eu voltei para a pista onde eu estava e, como já era manhã e havia sol, acabei de chegar na cidade mais próxima. Mas a minha cabeça estava completamente atordoada com tudo que eu tinha vivido e passado. Eu fui visitar, naquele dia, o Dr. Félix. Ele era um médico já meu conhecido, era exatamente para quem eu gostaria de mostrar os lançamentos do meu laboratório. E no que eu estou mostrando para ele, os medicamentos, os lançamentos, eu falei, puxa, eu vou abordar esse assunto aqui com esse médico, ele já é meu amigo de muito tempo, Dr. Félix. Eu contei para ele a história. Eu contei para ele a história. Até porque havia um sentido e vocês compreenderão o porquê disso tudo. Contei para ele, nos detalhes. Ele me ouviu atentamente e depois me fez uma pergunta. Você se lembra de ter experimentado um desses comprimidos, desse lançamento do laboratório? Peraí, eu vinha na estrada, começou a chover, vinham muitos caminhões de frente, eu comecei a ficar apavorado, começou uma dor de cabeça, eu enfiei a mão na minha bolsa porque eu mal enxergava, eu peguei o remédio que eu sempre uso para dor de cabeça. Tá explicado. Por engano você pegou um desses comprimidos e tomou. Tá aqui, ó. Efeito colateral é tarja preta, né, meu irmão? Alucinações. Foi o que você teve. Olha, eu sempre admirei demais o Dr. Félix. Ele é psiquiatra. Mas ele que vai me desculpar. Eu estive naquele casebre. Eu vi tudo aquilo naquela noite. E, por favor, que ninguém aqui do canal duvide da minha palavra. Por favor.